Bom dia aí, galerinha do nono ano. Hoje, dia 1º de outubro, né? Vamos aí para a reta final dos meses do ano. E nós vamos começar o capítulo 12 da apostila, que é referente à genética e biotecnologia. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, só esperar a Mariane entrar. Na aula passada, eu fiquei de fazer com vocês a respeito, de conversar com vocês, né, por sugestão da Mariane, a respeito da anorexia, né? A Mariane levantou o questionamento se a anorexia é genética. Então, eu fiz um levantamento de alguns dados, né, frente aos estudos genéticos relacionados a esse tipo de transtorno. Mas antes da gente falar da genética propriamente dita, eu vou falar um pouquinho para vocês de dois transtornos alimentares, que são transtornos psiquiátricos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Vocês estão vendo a tela? Dá para ver a tela? Mariane? Dá? Júlia? Maiara, tá vendo? Beleza. Beleza, João? Então, vamos lá. Anorexia e bulimia. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Deu errado aqui. Vou ter que descompartilhar só um pouquinho, porque deu uma faixa preta no meu. Vamos lá, novamente. Então, aqui. A anorexia no primeiro momento. Eu já entro na parte genética, tá, Mariane? Aguenta as contas aí. A anorexia é um distúrbio alimentar que provoca, né, uma perda excessiva do peso. Ele é um transtorno, né, entre os transtornos considerados os menos agressivos, porque tem tratamento, vamos dizer assim. Então, tem uma causa excessiva, uma perda excessiva de peso. Essa imagem aqui demonstra bem como que a pessoa se vê. Ela está esquelética, mas na hora que ela se olha no espelho, ela se vê como essa moça aqui está se vendo. Então, é bem complicado. É puramente psiquiátrico esse tratamento. Não é para ser feito sozinho. Não dá para se enfrentar um tipo de problema desse sozinho. Precisa-se de muito apoio, né? Uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando a pessoa, tá? Então, as causas da anorexia. Os genes, aí, Mariane, entramos na genética. E os hormônios. E, além disso, nós temos as atitudes sociais que promovem tipos de corpo, né, os tipos de corpos muito magros, que é a cultura das modelos, né? A sociedade se coloca como se o corpo magro fosse a única opção da sociedade, a pessoa só é feliz se ela for magra, e isso faz causa um certo transtorno mental que leva as adolescentes, principalmente as mulheres, acomete muito mais mulheres do que homens, então é mais acometido pelo sexo feminino, em função dessa busca pelo corpo perfeito. Não existe corpo perfeito, existe você aceitar como você se é. Você tem que aceitar como você se vê no espelho verdadeiramente. Você tem que se amar. Assim como Jesus nos deixou esse mandamento, né? Nós devemos nos amar primeiro, porque se a gente se ama, nós vamos conseguir amar o próximo da mesma forma que nós nos amamos, né? Então, a gente tem que partir desse princípio. A gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não gosta da gente, quer dizer que a gente não vai gostar do próximo. Fica mais difícil a sua aceitação em relação a todos que estão à sua volta. Mas se você se ama em primeiro lugar, você consegue amar muito mais aqueles que estão ao seu redor, tá? Então, aqui, ó, disfunção. Ela está extremamente magra e a hora que ela se olha no espelho, por isso que é um transtorno psiquiátrico. Pessoas com anorexia podem abusar de dietas e exercícios ou usar outros métodos para perder o peso, né? Aí a gente entra naquelas dietas perigosas, perda de peso rápido, até a venda daqueles medicamentos, né, que são proibidos. As pessoas buscam para poder ter aí
famoso corpo perfeito, né? A magreza excessiva da pessoa, ela não se reconhece. Aí é que vem o transtorno. Então, qual que é o tratamento da anorexia? Aqui é bem superficial, tá? Exercício em excesso, sim, Mariane. Sim. As pessoas buscam por quê? Só que aí tem um agravante. As pessoas que fazem uso do exercício em excesso em função do transtorno da anorexia, elas não se alimentam. Então, aí tem aquela perda de peso excessiva, né? Mas é aquela falsa sensação que você está emagrecendo rapidamente, mas é porque você não está comendo, porque a anorexia, o principal sintoma da anorexia é você se privar de qualquer tipo de alimentação, porque você acha que o alimento é o seu inimigo. Mas é tudo psicológico, vem tudo da psique da pessoa. O tratamento, de todos os artigos que eu li e busquei assim de informação, ele não pode ser feito apenas com o auxílio de um psicólogo. O psicólogo ele vai fazer parte da equipe disciplinar que vai estar ajudando a pessoa com a anorexia, porque não é um transtorno fácil de ser tratado. Porque muitas vezes tem que se usar o uso de medicamentos, porque tem outras coisas por trás, como depressão, ansiedade, o estresse, tem o toque também. Muitas pessoas que têm toque associam, está associada aí, né, bem a anorexia junto, é um dos agravantes. Toque é o transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa fica tão obsessiva por fazer exercício, por exemplo. Então, isso já é um sintoma de toque. Aí tem os agravantes da doença. Então, o objetivo do tratamento é recuperar o peso corporal e os hábitos alimentares. Quando a pessoa tem anorexia, eu não entrei na genética ainda, mas a gente já vai entrar, tá? Tem ligação, eu consegui achar bastante coisa. Quando a gente fala da anorexia, a gente tem que associar ela a outras doenças também, porque a pessoa, quando ela se torna anoréxica, ela provoca um distúrbio muito grande no funcionamento ideal da sua fisiologia do organismo. Então, vai estar atacando pâncreas, rim, fígado, intestino, estômago. O coração também tem uma sobrecarga em função da falta de alimento, pode gerar falta de oxigenação. Então, sim, vai gerar vários transtornos no organismo. Então, muitas terapias podem ser tentadas para o paciente se recuperar. E medicamentos como antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores de humores também podem ajudar. Isso tudo com uma equipe médica, tá, gente? Aqui é um exemplo de uma moça, né, que olha como ela era e olha como ela ficou após o episódio de... ela ficou 7 anos dessa forma. Em questão de 6 meses, ela já estava quase desse aspecto que ela está. E o tratamento dela, eu não consegui saber se chegou ao final, se ela se recuperou. Na reportagem não tinha. E aí ela, ao estado que a pessoa chega, mas ela não se aceitava. Mas aí ela tinha outras coisas que influenciaram ela a partir para esse lado desse transtorno de anorexia. E aí agora a gente vai falar o contrário um pouquinho, que é a bulimia, só para vocês entenderem a diferença de um para o outro. A anorexia, a pessoa se priva da alimentação, né? Ela se priva, ela não come. A bulimia é uma doença na qual uma pessoa come em excesso e para impedir o ganho de peso, ela vai usar o método de vômitos ou abuso de laxantes, que é extremamente agressivo ao corpo, tá? Por quê? Quando você provoca o vômito, você está fazendo voltar da sua cavidade estomacal o ácido estomacal, né, produzido pelo estômago para poder fazer a digestão da alimentação. Ao longo do tempo, esse ácido pode queimar a trajetória, né, da faringe e laringe, porque tem ali um espaçamento, a hora que você engole de volta. E eu já vi pessoas, inclusive eu assisti um filme, um documentáriozinho, de uma moça que ela chegou a usar, eu não sei se vocês sabem como que é, uma agulha de tricô, ela é mais ou menos grande, assim, de plástico. Ela já estava há tanto tempo praticando a bulimia, que apenas com o dedo ou a escova de dente, ela não conseguia provocar mais o vômito.
e ela começou a usar uma agulha de crochê para ir mais fundo. E ela vomitava muito sangue, mas ela sem saber o porquê. Ela rasgou, ela fez um rasgo, assim, o documentário é bem pesado. E ela faleceu, porque houve um extravasamento de todo o suco gástrico, do ácido do estômago, para dentro da cavidade do pulmão, gente, porque ela aspirou aquilo. Ela morreu sufocada com o próprio vômito. Ela tinha feito já 2 tentativas, tinha dado certo. Quando ela foi fazer a 3ª tentativa com o uso dessa agulha, ela veio a falecer porque ela rasgou inteirinha a garganta dela. É uma adolescente de 13 anos no documentário. É muito devastadora a doença. E assim, a família demora, às vezes, a perceber que esse transtorno está acometendo este adolescente ou esta adolescente. Então, é bem perigoso. A família tem que ter um olhar atento, né? Quer dizer que a bulimia é mais perigosa que a anorexia? Não. Os 2 transtornos são perigosos. São perigosos. Os 2 transtornos podem levar à morte, sim. A causa exata da bulimia é desconhecida, diferente da anorexia, que eu vou explicar para vocês mais um pouquinho. Tem fatores genéticos, tem fatores psicológicos, traumáticos, familiares, sociais ou culturais que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Essa pessoa que sofre de bulimia também tem que passar por um acompanhamento multidisciplinar de médicos, um grupo de médicos, nutricionistas, nutrólogos, psiquiatras. A família tem que dar o aporte total para essa pessoa também que está passando por isso, tá? Mas aqui também está falando de causas genéticas, vocês já vão entender. Pessoas com bulimia raramente vão para o hospital, exceto quando a bulimia leva à anorexia. Esse aqui, por que está ligado à anorexia? Porque vai chegar um momento que ela vomitou tanto, está tudo machucado na sua garganta, as vias superiores, que ela não consegue mais comer. Então, a bulimia levou à anorexia, tá? Quando uma depressão profunda estiver presente ou quando forem necessários remédios para interromper a purgação. Grupo de apoio, terapia nutricional e antidepressivos podem ser úteis, né? Podem. É um tratamento muito longo. Essa que ela está aqui no nariz é uma sonda gástrica, porque ela não consegue comer. A alimentação dela é levada direto, porque o nosso nariz é ligado ali no estômago, né? Tem a ligação tudinho. É uma sonda onde por ali que entra a alimentação, vai direto para o estômago dela, porque aqui ela não tem condições mais de passar alimento. Então, todo um tratamento, muita paciência da família também, né? São casos muito delicados. A anorexia e a bulimia são casos delicados. Prof, existe quando a pessoa é gorda e se vê magra? Sim. Não, isso não é anorexia, tá, Kemi? Isso já não é anorexia. É como você se vê, pode ser aí o distúrbio psicológico ou psiquiátrico. Precisa, sim, de um acompanhamento médico, tá? Mas, e para permitir que fale? Como é que é, Gabriel? Mas, e para permitir que ela fale a sonda? Não entendi tua pergunta, não. Formula direito aí. A sonda está no nariz, Gabriel, não está na boca. Então, as cordas vocais dela estão livres. Se é o que você quer entender, ela fala normal. Ela só não come, tá? Pela boca. Nós temos 2 passagens. A passagem do ar, onde tem a faringe e a laringe. Uma é a entrada de ar, a outra é a entrada de alimento. Ela fala normalmente. E aqui, ó, complicações possíveis da bulimia. Isso por causa do ácido do estômago, gente. A bulimia pode ser perigosa. Os vômitos frequentes soltam ácidos gástricos no esôfago, né, que é a passagem do alimento, e a boca, e o que pode lesar permanentemente. Aqui tem uma perda dentária muito grande, né, onde a pessoa está fazendo a reconstrução dos dentes. Mas é a perda, dependendo do período que ela está passando por esse problema, né, esse distúrbio,
vai fazer com que ela tenha uma perda total da dentição. Nesse documentário que eu vi, porque o ácido ele amolece os nossos dentes. Ele causa um amolecimento da dentina, que faz parte da construção, da composição dos nossos dentes. Então, começa com a perda da sensibilidade. Então, começa a ficar muito sensível os seus dentes, a sua gengiva, começa a ter um sangramento excessivo. As pessoas que têm bulimia podem ter aí um hálito muito forte, até chegando a caracterizar um cheiro de sangue, por causa das feridas que o ácido vai causar ali no esôfago. Então, quando tem as feridas no esôfago e elas não estão sangrando, porque não dá tempo de cicatrizar. A pessoa ela tem episódios de fúria, assim, que a gente pode assim dizer, até estava no documentário Fúria, entre aspas, dela comer, assim, tipo, 3, 4, no exemplo do documentário, falou 3, 4 quilos de macarrão, por exemplo. Então, ela tem aquela fúria de comida, assim. No caso, mostrou uma moça que comeu esses 3, 4 quilos de macarrão e eu não lembro a quantidade de carne. Mas era muita carne, gente, que ela ingeriu. E a carne é uma coisa muito pesada para o nosso estômago, né? E, tipo, assim que ela terminou de comer, ela já foi para o banheiro e já começou os episódios de vômito. E aí ela ficava 5, 6, 7 dias sem comer. Então, ela estava associando a bulimia já entrando no transtorno da anorexia, entendeu? Então, uma coisa estava levando a outra. Em 2006, foi publicado numa revista internacional chamada Cielo, de circulação do meio científico, o primeiro artigo, um dos, porque foi despontadinho ali, colocaram para despertar a comunidade em 2003. Um artigo feito pelo Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, que começaram a perceber que a anorexia e a bulimia poderia ter causas genéticas. Como assim, professora? Eles começaram a pesquisar se a causa genética poderia ser alguma mutação genética causada em algum gene adquirido pela pessoa. Então, não é que tenha um gene específico que vá falar, não, esse gene aqui, se a gente isolar, tirar da pessoa, ela não vai sofrer nem anorexia, nem a bulimia. Em 2019, ano passado, gente, tá? Foi feito lá o início pontapé, dado pelas pesquisas para genética em 2006, tá? Nos Estados Unidos. Porque eles começaram a associar transtornos psiquiátricos que são genéticos a também associando os mesmos transtornos que são genéticos, né? Como, por exemplo, a depressão fala-se que é genética. Tem vários estudos amplamente. Existem graus de depressão. Aqueles graus mais elevados é que eles estão classificando de médio a elevado como genético. Ah, minha mãe é depressiva, minha avó é depressiva, meu pai é depressivo, meu tio é depressivo. Então, quer dizer que você é depressiva? Não. Pode ser que você tenha o gene, mas quer dizer que você não desenvolva. Mas a sua probabilidade é alta, entendeu? E o que eles estão pesquisando? A partir do ano passado, desde o ano passado, esse Instituto Nacional de Saúde Mental, ele começou a falar que a genética de transtornos alimentares pode estar ligado à mutação de genes que levam à ansiedade e à depressão. Então, em vez de você desenvolver só a depressão, aconteceu uma mutação na sua formação, e aí você vai ter essa tendência, pelo seu gene, em desenvolver a anorexia e a bulimia. Então, a genética começou a se aprofundar mais ano passado. Então, a gente não tem dados assim, vamos afirmar com 100% de certeza. Não. A genética, infelizmente, caminha de forma muito lenta, porque o mapeamento genético ele é individual. O meu gene, a minha genética,
Tanto os meus fenótipos como os meus genótipos são diferentes da Maiara, da Júlia, da Mariane, do Gabriel, da Heloísa, do João Guilherme, do Luiz Felipe, da Camille, da Maria Vitória, da Sara, da Isadora, do Ayla e da Giovana. Nós somos únicos. Então, mas as doenças, os genes que provocam as doenças, são muito parecidos de um organismo para o outro. Mas a forma de ação, né, desses genes, de se manifestar no organismo, é diferente. Então, a genética, ela trata esses transtornos alimentares, mesmo considerando transtornos psiquiátricos já comprovados, com uma delicadeza maior. Porque eles não estão, em todos os artigos que eu li, até que fala assim, as descobertas podem revolucionar os tratamentos. Podem revolucionar os tratamentos. Por quê? Se você faz uma terapia genética que anula essa mutação, que passe para a próxima geração, você vai estar blindando, né, seus filhos e filhas a manifestar esse gene, que não é um gene bom. A mutação pode acontecer, mas ela não vai, ele pode estar presente, mas ele vai ficar dormente. Eles inativam aquele gene para a próxima geração. Desculpa pelo barulho, gente, mas a Mato Grosso está aqui totalmente bem barulhenta hoje. E eu não quero fechar a janela porque está muito quente. Então, assim, a genética ela começou a dar um olhar mais delicado e mais efetivo para esses transtornos alimentares ano passado. Então, os dados que a Prof procurou, nenhum é com 100% de certeza. Tanto que nenhum artigo que eu li falou assim, não, a bulimia é 100% genética, a anorexia é 100% genética, é que nem tem o nome o gene, eles só tratam que é uma mutação. É uma mutação genética que pode se manifestar ou não. E teve um artigo que eu li, publicado na Inglaterra, que essa mutação, eles desconfiam que pule gerações. Eles desconfiam, eles não dão certeza. Por exemplo, eu tenho esse gene, vamos dizer, mas não passou para o meu filho nem para minha filha. Às vezes não passa nem para os filhos dele. Pode passar para os meus bisnetos, vamos dizer assim. Então, eles desconfiam que pule gerações. Por que eles estão falando isso? Porque muitas pessoas que foram entrevistadas, no caso de passar pelo transtorno, tanto da bulimia como da anorexia, eles relataram, mas ninguém na minha família tem. Eu fui a primeira pessoa. Ou, minha mãe falou que alguém muito distante, lá atrás, parecia na minha família que tinha alguma coisa assim, mas como não era tratado com esse olhar que nós temos hoje, que é uma doença psiquiátrica, muitas vezes a pessoa era tratada como ela está com frescura, ela só não quer comer. Ela está com frescura porque a comida não caiu bem no estômago, ela está vomitando, ela não para. Então, não era aquele olhar que a medicina está tendo hoje. Então, eles estão voltando um olhar mais para ver se esse distúrbio consegue ser tratado através de terapias genéticas, que a gente vai falar um pouquinho aqui nos nossos subitens do capítulo 12. A gente vai falar, começando ali, eu vou compartilhar com vocês. Tem perguntinha. Se vocês têm pergunta, pode colocar ali, galerinha. Prof, eu vi um filme que a menina anorexica estava grávida e ela foi tentar induzir o vômito e perdeu a criança. Foi por causa da forma que ela fez? Você lembra de quantos meses ela estava? Porque a perda do bebê em meninas anoréxicas pode estar ligada à falta de vitamina que passa do bebê, da mãe para a placenta. Né? Então, assim, isso pode gerar perda do bebê, sim. Dependendo de como que ela fez o processo, força também, dependendo do que ela usou, é bem complicado a anorexia junto com gravidez. É um risco muito grande que o bebê corre, não só o bebê como a mãe. Mas ela foi tentar vomitar e perdeu. Às vezes a força, o estímulo, às vezes ela apertou a barriga, não dá para falar por quê, Mariane, em si, assim, foi por causa disso, entendeu? São N fatores que estão ligados. Eu sei que gravidez de meninas
com anorexia ou bulimia são gravidezes, dos que eu li, são gravidezes consideradas de alto risco. Mas não explicava muito bem os fatores que levam, um dos falava, né, era a falta de nutriente que passa da mãe para o filho. Isso aí, que o bebê pode nascer uma desnutrição avançada até. Então, às vezes, 2 casos que eu tinha passado por cima, assim, o bebê nasceu morto. Teve o desenvolvimento, mas nasceu assim, né? Completinho, mas assim, pequenininho. Não se desenvolve, Mari, porque não tem nutriente. O corpo da mãe já não tem nutriente, né? Então, não tem o que passar para a criança. E isso é bem complicado. Aí falava-se muito que mulheres anoréxicas ou bulímicas, a gravidez é considerada de alto risco. Só isso. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho conhecimento, não. Tá? Do motivo que pode levar à perda. Foi por causa disso. É mais ou menos isso. Então, assim, a genética e a biotecnologia, que é o capítulo 12 que a gente vai conversar na próxima aula, porque já deu tempo, ele vai estar mostrando para nós que a genética, associando as tecnologias que nós temos hoje, eles vão dar acesso a vários tratamentos e melhorias que vão trazer benefícios à população humana, tá? Eu queria que vocês, se vocês tiverem tempinho, parassem e vissem alguma coisa sobre transgênicos, para a gente estar debatendo na próxima aula, que fala bastante aqui no capítulo 12 sobre transgênicos. Nós temos aí no mercado a disposição de vários produtos transgênicos, né? Inclusive, a agricultura, ela está batendo firme em cima, porque as sementes transgênicas, elas têm baixo custo, porque elas são mais fortes. Tá? Então, assim, demanda do produtor rural uma diminuição de inseticidas, né, para passar, uma manutenção do solo também menor. Então, fala-se que os transgênicos, eles vão trazer benefícios. Mas nós temos o outro lado que fala que alimentos transgênicos vão causar problemas para o nosso corpo. Vamos tentar nos informar ao máximo para a semana que vem a gente estar aí conversando a respeito desse assunto. Transgênicos, produtos transgênicos. Eu conto com vocês para a gente fazer um bate-papo aqui bem legal, hein? Tá bom? Beijo, meus amores. Mário, eu espero que eu tenha te ajudado. E a todos que estão na aula presente também, que é um assunto bem delicado, mas é um assunto que nós precisamos estar falando com vocês. Tá bom? Beijo, galera. E vai com o nosso conteúdo, viu? Beijo. Até semana que vem. Maiara, 10 horas.